A paz de Jesus a todos vocês que estão me ouvindo nesta hora. Uma alegria muito grande estarmos novamente falando para você. É uma coisa muito interessante na minha vida. Eu preciso falar para você. Eu preciso falar para você para poder você falar para outro. E hoje nós vamos falar alguns minutos. Nós estamos presentes aqui com o técnico, o nosso amigo Júnior, e a Cananda, a nossa filha, Maria Helena, que estão presentes agora aqui na nossa sala que nós fizemos de estúdio. E na verdade hoje eu estive pensando cedo o que é que eu deveria falar para você, para poder você prestar bem atenção. Então eu quero dar a saudação para o pastor Fábio, lá da igreja, lá em Santo Antônio de Pádua, que na verdade não deixa de nos ouvir, e também toda a sua família, e parabenizar, porque ele é um homem esforçado, e um grupo da nossa família que faz parte da igreja está lá junto com ele nesta hora. Estou lembrando também das demais igrejas que nós organizamos, passamos por aí, que também nos assiste. E também as minhas filhas lá em Santo Antônio de Pádua, minhas netas, inclusive a minha neta que está em Campos do Goitacás, eu quero também mandar minha saudação para eles. Quero mandar também minha saudação para a igreja próxima aqui da nossa casa, a Igreja Batista, o pastor lá, um amigo nosso, e alguns amigos que nos assistem. E eu queria que vocês prestassem atenção, porque não é muito tempo que eu vou levar. É pouco tempo para poder falar o que eu preciso falar. O que eu preciso falar é refletir sobre o que João falou e contou sobre Jesus. O João é primo de Jesus Cristo, é da família de Jesus Cristo. E ele assistiu o que ele escreveu. Veja que coisa maravilha. Ele escreveu a coisa que nós vamos agora pedir à irmã Cananda para ler. Ele escreveu essa coisa. Já tem quase 2000 anos que ele escreveu. E as coisas estão vivas, servindo para a nossa vida. Então, nesta hora, nós vamos pedir à irmã Cananda para fazer a leitura do livro segundo escreveu São João, no capítulo 9, verso 1, 2 e 3. Vamos ouvir. Cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora. Os fatos, vamos aos fatos. Jesus ia passando em determinado lugar próximo a uma igreja. E à porta daquela igreja estava um homem de certa idade que nasceu cego. E ali ele estava esmolando na porta daquela igreja. Todas as pessoas que passavam, ele pedia a esmola. Como nasceu cego, não tinha condições financeiras, e aí a única coisa que ele poderia fazer era pedir mesmo. E diz a Bíblia que Jesus, passando com os apóstolos, viu aquele homem, olhou para ele e sentiu que ele estava completamente cego. E ele, como Jesus, como rei, como Deus, poderia fazer alguma coisa. E os apóstolos, principalmente o seu primo, João, naturalmente muito curioso, fez uma pergunta fundamental a Jesus Cristo. Rabi, quer dizer mestre, esse homem está cego aí? Quem pecou para que ele nascesse cego? Seus pais? Quem pecou para poder ele nascer cego? Foi ele? Foi seus pais? Jesus falou assim, não, você não sabe. Não foi eles que pecou, seu pai, nem porque o pecado da sua mãe, nem o pecado dele próprio. O que está acontecendo nele, o que aconteceu nele, é para que possa ser manifestado a glória de Deus neste fato importante
que vocês estão vendo agora. E na verdade, continuando a história, Jesus fez uma coisa maravilhosa. Ele, há pouco tempo depois, que eu estou falando que eu vou resumir, ele fez uma coisa importante, mas muito importante mesmo. Ele, com um cuspe, fez um lodo, passou nos olhos do cego, e mandou que o cego fosse lá no tanque de Siloé para poder lavar, que ele iria ser curado. E aquele cego, Jesus botou o cuspe nos olhos dele, ele saiu no tanque de Siloé, e lá no tanque ele lavou o rosto. Quando ele lavou o rosto, ele passou a enxergar. Mas eu pensei, 3 coisas, que hoje é o sermão auditório, 3 coisas que eu pensei que deveria falar para vocês nesta noite. A primeira é que, às vezes, nós estamos com um maior problema na vida, coisa muito séria, implorando a Deus, até aborrecido, porque está acontecendo uma coisa terrível na nossa vida, mas nós ficamos perguntando por quê? Será que eu pequei? Será que é um erro que eu cometi? Será que é o meu erro? E esse é o primeiro ponto. Primeiro a gente acha que nós pecamos, é o que aqueles homens acharam, que aquele moço estava ali cego, nasceu cego, porque os pais pecaram, então ele próprio pecou depois de nascença. Então ficou cego, acabou. Agora eu fico pensando o seguinte, nesse primeiro tópico, logo assim que acontece uma série de coisas na nossa vida, começa a dar tudo errado, a gente acha que foi nós o culpado, porque nós pecamos. Muitas das vezes nós pecamos. Mas Jesus está dizendo ali, naquele ponto ali, que nem nós pecamos, nem outra pessoa pecou. Mas aquele fato da nossa vida está acontecendo para que, na vitória daquele fato que está acontecendo com a gente terrível, está sendo manifestada a glória de Deus, para a gente poder fazer propaganda futura de que Deus foi que resolveu o nosso problema. E aquele problema veio para a nossa vida, foi exatamente para poder Deus tirar aquele problema da nossa vida, para que o nome dele seja manifestado. E isso eu não estou dizendo que às vezes a gente paga o mal que nós cometemos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitas das vezes a pessoa está no mau sacrifício, sofreu muito, mas ele sofreu aquela coisa toda que ele sofreu, é para que ele entender no outro ponto, no segundo ponto, que Deus tem poder para resolver qualquer problema. E que ele fez aquilo voluntário ou não, mas Deus tem poder para poder resolver o seu problema. É o segundo tópico. E o terceiro, para terminar, é pensar o seguinte: a alegria de um homem que nasceu cego, nunca viu a luz do dia, e agora simplesmente Jesus passa ali e com cuspe, com lama, ele passa nos olhos do homem e manda ele lavar e ele passa a ser curado, ele passa a enxergar. Meus amigos, você não queira saber o que é o camarada enxergar pouco. Você não queira saber o que é a gente ver pouco, ver poucas coisas. Tanto enxergar no ponto espiritual, como enxergar no ponto natural. O espiritual é o seguinte: nós começamos a errar, começamos a fazer opção de erro, e nós somos cegos, não estamos enxergando nada. Nós não estamos vendo aquilo que nós estamos fazendo. Jesus ensinou que quem anda à noite não vê a luz do dia. Isso quer dizer que a pessoa, quando está cometendo uma série de coisas que não está sentindo, ele está andando de noite. Não está andando, não está vendo a luz do dia. E quem é a luz do dia? É Jesus. Na hora que ele aceita Jesus, na hora que ele segue Jesus, na hora que ele pensa em Jesus, na hora que ele entrega na mão de Jesus, Jesus faz com ele o que fez com aquele cego em Siloé. Curou aquele homem. E Jesus pode curar você se você tiver com um problema. Jesus pode resolver o seu problema se o seu problema for muito sério. É só você entregar a sua vida nas mãos de Jesus, esquecer de tudo, lembrar que Jesus é Deus, que ele pode resolver o seu problema. E o seu problema, chegando nas mãos de Jesus Cristo, ele vai resolver, você vai dar glórias, você vai dar aleluia, e depois você vai dizer para todas as pessoas que Jesus resolveu o seu problema. Que Deus abençoe, que você possa entender, você possa enxergar, porque Jesus falou, vou repetir: quem anda de noite não vê a luz do dia. E se você começar a ver a luz do dia, você vai sentir tudo que está em volta de você. Todo o seu problema. Aí você vai pensar assim:
Só o Senhor e Deus. Que Deus nos abençoe, que você possa ser feliz, que possa passar uma noite tranquila e que você possa seguir esse Jesus Cristo, esse Salvador. Assim está terminado o nosso trabalho. Muito obrigado. Amém.